O que você faria se descobrisse, por acaso, que a pessoa que você ama está traindo você com seus melhores amigos, há poucos dias do seu casamento? Pois bem. Eu estava no quarto de hóspedes de um amigo, assistindo minha casa pelas câmeras de segurança no celular. Ouvi gemidos e a cama rangendo. Minha noiva parecia estar com meu padrinho e os padrinhos do casamento da despedida de solteiro da noite anterior. Estávamos festejando na Gold Coast desde sexta-feira, com corridas no sábado e uma noite selvagem no cassino. No domingo, relaxamos na piscina do resort. Tom e Cal foram embora cedo no domingo, e mais tarde, a segurança do hotel nos expulsou devido a uma sacola de pílulas e reclamações de barulho. Tentamos resolver, mas não conseguimos ficar. Não havia outros quartos disponíveis, então voltamos para Sydney no domingo à noite. Meus padrinhos me convenceram a não voltar para casa, mas continuar a festa na casa do Tony, já que eu estava de folga até quarta-feira. Eu estava cansado de beber e evito pílulas, mas fui com eles por apreciação. Chegamos na casa do Tony de táxi. Georgia, minha noiva, estava na despedida de solteira em Sydney. Tentei ligar para ela, mas foi para o correio de voz. Ela tinha se mudado para minha nova cobertura há alguns meses. Seus pais católicos estritos gostavam de mim graças ao meu emprego no banco. No Tonis, todos desmaiaram rapidamente misturando bebidas. Fui dormir, mas recebi uma mensagem do meu vizinho de baixo: pode fazer menos barulho? Alguns de nós trabalham amanhã. Confuso, respondi que ele tinha um número errado. Ele replicou: vá apenas a silencie ou amordace. Intrigado, percebi que ele achava que estava falando com a pessoa certa. Felizmente, eu podia verificar de onde estava. Minha cobertura tinha câmeras instaladas pelo proprietário anterior. Acessei as câmeras pelo celular e verifiquei a da sala. Mostrava garrafas vazias, copos de vinho, um bom e uma sacola de pílulas na mesa, roupas espalhadas, mas ninguém à vista. O barulho de outro cômodo me fez trocar para a câmera do quarto. A luz da lua mostrava um trio na minha cama. Senti sua falta, disse uma voz. Eu também, Tom, respondeu Georgia. Fiquei chocado. Meu padrinho Tom e minha noiva juntos, e claramente isso não era novo. O Ada não te satisfaz? Perguntou Tom. Ele é muito grande. Continue, Cal, estou quase lá, respondeu ela. Estupefato, sentei. Minha noiva estava traindo com meu padrinho e outro padrinho. Estava furioso, mas sabia que precisava ser esperto, não impulsivo. Verifiquei se o sistema de segurança estava gravando. O vídeo estava um pouco borrado devido às nuvens, mas as vozes de Tom e Cal eram claras, discutindo encontros passados com Georgia. Ela também participava, me dando provas suficientes. Depois que terminaram, Georgia foi ao banheiro e os caras pegaram bebidas e voltaram, continuando a conversar e se tocar, adicionando mais provas. Quero te levar na cama com seu vestido de noiva, disse Tom. Só vou tê-lo no dia anterior, então você terá que esperar até depois da lua de mel, respondeu Georgia. De jeito nenhum, estamos falando do dia do casamento, Cal interrompeu. E como você planeja fazer isso? Georgia riu. Eu verifiquei o local da recepção com Ada. O salão tem uma sala lateral onde a banda toca. Vamos nos revezar distraindo Ada enquanto os outros te entretêm, explicou Tom. Todos os quatro? Perguntou Georgia, divertida. Você gostaria de outro jeito? Cal riu. Acho que não. Você sabe que não estarei tomando anticoncepcional. Adam quer começar uma família logo. Vocês estarão arriscando com meus óvulos férteis. Só de pensar nisso, fico animada, confessou Georgia. Eu também, então desça para te mostrar o quão quente vai ser, ordenou Cal. Calma, Cal, temos a noite toda e boa parte de amanhã. Não vou pegar Ada até às 17 horas, comentou Georgia. Não seja rígida, garota, entre no clima, você sabe que quer, instigou Tom, empurrando a mão de Georgia para o colo de Cal. Ela começou a interagir com eles, a sala se encheu de sons e movimentos. Desliguei o feed de segurança, já tinha visto o suficiente. As gravações estavam armazenadas em um disco rígido escondido no meu armário. Eu precisava de um plano. Asterisco por vingança, fui à sala onde Tony e Jeff ainda estavam desmaiados. Peguei uma cerveja da geladeira e notei um artigo antigo sobre bebida adulterada, o que me deu uma ideia. Nesse momento, meu telefone tocou novamente. Era meu vizinho dizendo que tinha feito uma reclamação de barulho à polícia. Perfeito. Liguei para a polícia e disse, com pânico fingido, que minha noiva estava sendo atacada. Por que acha que ela está sendo atacada? A atendente perguntou calmamente. Meu vizinho reclamou do barulho, mas não estou lá. Como pode haver barulho se eu não estou lá? Por favor, mande ajuda. Qual o endereço da reclamação? Dei meu endereço e a ligação foi transferida para um sargento.
Expliquei novamente a situação e ele disse que havia uma unidade próxima, mas precisava confirmar algo. A chance de ter alguém com sua noiva? O barulho foi descrito como sons íntimos. Fiquei irritado. Vamos nos casar em 3 semanas. Se algo acontecer com ela por causa dessa demora, vou processar vocês. Qual o nome dela e o que ela estava fazendo esta noite? Ele perguntou. Georgia. Ela estava com amigas na despedida de solteira em King's Cross. Ok, uma unidade está a caminho. Fique onde está até entrarmos em contato. Ele desligou. Queria que invadissem o apartamento, mas demoraram 20 minutos. Recebi uma mensagem do meu vizinho dizendo que a polícia estava a caminho com armas. Liguei a câmera de segurança e vi Tom e Cal amarrando Georgia à cama, se revezando em atos íntimos. Ela parecia gostar, mas o jogo deles estava prestes a acabar. Voltei para a câmera da sala e vi 2 policiais entrando, sinalizando para outros 4. Todos foram para o quarto. Tom e Cal não perceberam até a polícia invadir gritando "Polícia armada, no chão agora!". Um dos policiais chutou Tom no peito. Cal estava se masturbando sobre o rosto de Georgia quando a polícia os imobilizou. Tom e Cal foram algemados no chão, nus, com Georgia amarrada à cama, cercada por estranhos armados, asterisco asterisco. Asterisco asterisco. Os policiais cobriram Georgia com um cobertor e começaram a desamarrá-la, enquanto puxavam Cal e Tom para se levantarem e os escoltavam para fora. Finalmente, os rapazes começaram a gritar. O que está acontecendo? Tom gritou. Vocês, pervertidos, vão pagar por isso. Quem vai sofrer são vocês. Onde estão indo? Rosnou um policial, empurrando Tom contra a porta. Ela estava gostando, não foi estupro, Cal interveio, mas logo se arrependeu quando outro policial o golpeou no estômago, fazendo-o cair de cara no chão. Eles escoltaram os rapazes para fora do quarto, e uma policial entrou e cuidou de Georgia, agora livre e envolta em um cobertor. A policial a sentou em uma cadeira perto da janela e falou suavemente, tranquilizando a atordoada Georgia. Não se preocupe, Georgia, você está segura agora. O sargento sênior vai contatar seu noivo e levá-la ao hospital. Hospital? Georgia perguntou, assustada. Sim, precisamos verificar você. Quer que sua mãe esteja lá também. O hospital tem uma ótima equipe para ajudar vítimas de crimes. Georgia parecia perplexa. Estupro, ela gaguejou. Não se preocupe, querida. Eles não podem mais machucar você. Os paramédicos estão a caminho. A questão agora era, ela acusaria os homens de estupro ou mentiria para se safar, correndo o risco de ser vista como promíscua? Todos sabiam que ela estava noiva. Mudei para a câmera da sala e vi Tom e Cal sentados no sofá em suas roupas íntimas, sendo interrogados sobre as pílulas, mas permaneceram em silêncio. Achamos uma grande quantidade de pílulas aqui. Isso pode levar vocês à prisão por pelo menos 3 anos, antes mesmo das acusações de estupro, o oficial disse. Estamos dizendo que não foi estupro. Além disso, estamos exercendo nosso direito de permanecer em silêncio e aguardando nosso advogado, Tom respondeu firmemente. Vamos, ajudem-nos e resolvemos isso rapidamente, o oficial insistiu, mas os 2 ficaram em silêncio. Tudo bem, levem-nos para a van e para a delegacia. Deixem-nos fazer sua ligação. Os policiais armados levantaram Tom e Cal e os escoltaram para fora. Enquanto isso, outro oficial fez uma ligação. De repente, meu telefone tocou. Alô, tentei parecer o mais preocupado possível. Senhor Spencer, é o sargento sênior Potts. O que aconteceu? Vocês encontraram Georgia? Ela está bem? O Sr. Spencer, temos sua noiva. Ela será levada ao hospital em breve. Meu Deus, ela está bem? Sim, é apenas uma verificação de precaução. Darei mais detalhes no hospital. Chegaremos ao setor Vincent em 10 minutos. Ligue quando chegar. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Chamei um táxi e saí da casa de Tony. Tudo tinha saído melhor do que eu esperava, mas eu ainda não sabia o que a polícia pensava da situação. Eles acreditariam em Georgia ou nos rapazes? Eu precisava estar atento para manter a situação sob controle. No hospital, um policial me cumprimentou e me levou a uma sala. Um homem alto e magro com nariz proeminente estava ao telefone. O policial informou o homem da minha presença. Após terminar a ligação, ele se aproximou e estendeu a mão. Sou o sargento sênior Potts, disse, apertando minha mão. Sou Ada Spencer. Onde está minha noiva? Ela está com o médico no momento. Você poderá vê-la em breve, mas primeiro gostaria de ter uma conversa rápida com você. Ele gesticulou para uma cadeira e se sentou em frente a mim. Limpando a garganta, continuou. Hoje à noite, 5 policiais armados entraram em seu apartamento e prenderam 2 homens que tinham sua noiva amarrada à cama. Eles estavam tendo relações sexuais com ela.
Eles estão na delegacia e sendo interrogados. Sua noiva, Georgia. Georgia está sendo examinada pela equipe médica e dando declarações. Enquanto isso, tenho algumas perguntas para ajudar a esclarecer tudo, o sargento sênior Pott explicou. Isso tudo é realmente necessário? A saúde de Georgia não deveria vir primeiro? Eu só quero vê-la, protestei. Você a verá em breve, senhor, mas preciso esclarecer algumas coisas primeiro, ele respondeu. Ele passou a mão pelo cabelo e se inclinou para a frente. Onde você estava esta noite? Por que isso importa? Perguntei inocentemente. Se você estivesse em casa, Georgia não estaria aqui agora. Ah, entendi. Eu estava na casa de um amigo, era minha despedida de solteiro. Voltamos tarde de Brisbane e um dos meus padrinhos insistiu em continuar a festa na casa dele, expliquei. Onde exatamente? Randwick, acho, ou algum dos subúrbios a leste. Que horas seu vizinho entrou em contato sobre o barulho? Deixe-me verificar meu telefone, a mensagem deve ter um horário, disse, pegando o telefone e rolando as mensagens. Às 23h45. Quero te mostrar algumas fotos no meu telefone, são dos homens que temos sob custódia. Me avise se os reconhecer, disse ele. Isso é procedimento normal? Apenas um palpite. Esses dois não se encaixam no perfil de infratores, parecem mais trabalhadores de escritório, explicou, mostrando as imagens. Tentei parecer chocado, depois irritado. O que é isso, uma piada? Por que você tem fotos de Tom e Cal? Quem são Tom e Cal? Tom é meu padrinho e Cal é um dos meus padrinhos. O que está acontecendo? Eles foram os dois homens encontrados sem roupas no seu apartamento. Por que não estavam na festa? Eles saíram cedo de Brisbane, disseram que tinham trabalho amanhã. Afundei na cadeira tentando parecer derrotado. Alguém falou atrás de mim. Ei, Nick, posso falar com você? Era policial do meu apartamento. Pode sair por um minuto, Sr. Spencer, ela pediu. Levantei e fui até a porta, deixando meu telefone na cadeira, configurado para gravar minha conversa com o sargento. Eles conversaram por um tempo e depois saíram juntos. Voltarei com sua noiva, quero dizer, Georgia em breve, ela disse ao sair. Peguei meu telefone, coloquei o fone de ouvido e ouvi a conversa. A policial começou, fizemos todas as verificações, anotei a declaração, mas ela ainda não assinou. Qual é o seu palpite sobre isso? O sargento perguntou. Bem, é um pouco estranho. Ela definitivamente teve intimidade, mas não tenho certeza se foi consentido. A história dela parece ensaiada, como algo de um programa de TV. Talvez ela estivesse apenas se divertindo antes do casamento, explicou. Estou inclinado a pensar assim também. Os caras sob custódia parecem mais tipos de escritório. Temos o suficiente com as pílulas para mantê-los presos durante a noite, mas o namorado dela tem algo estranho, como se ele estivesse tentando muito parecer chocado. Como devemos proceder? Venha comigo e leia a declaração de Georgia, talvez você pense em algo que eu perdi. Tenho sido policial bom, então, antes de ela assinar, você pode falar sobre as consequências de dar uma declaração falsa, sugeriu. Tudo bem, quão duro posso ser? Ela vai surtar, sendo uma potencial vítima. Ela não parece traumatizada, está mais preocupada em se sentir culpada ou ser pega. Talvez você possa assustá-la um pouco para conseguir a verdade. Vamos descobrir. A cadeira arrastou quando o sargento se levantou, então houve silêncio até eu parar a gravação. Me perguntei o que Georgia faria. Olhando para o relógio, percebi que era hora de colocar meu plano de vingança em ação. Rolei meus contatos, encontrei o número e disquei. Alô, é o Ada. O que você está fazendo acordado a essa hora? Eric perguntou. É uma longa história, te conto depois com uma cerveja, mas queria saber se sua coluna para a edição de amanhã já está finalizada. Quase, o começo do ano financeiro é sempre lento para fofocas. Tem alguma novidade suculenta? Eric se interessou. Que tal dois jovens enfrentando acusações de pílulas e delitos íntimos, ambos a caminho da diretoria? Absolutamente, é o tipo de fofoca que estou ansiando. Posso usar os nomes? Se quiser evitar processos, não use nomes. Deixe na seção adivinha quem não processa um ponto. Eric geralmente terminava suas colunas com essa seção onde ele deixava pistas sem nomes para evitar problemas legais. Durante as pausas para o café da manhã, os colegas de trabalho tentavam descobrir quem estava sendo mencionado nas fofocas sem nomes. Vamos, me conte os detalhes. Preciso de um contexto para criar minhas pistas enigmáticas, insistiu Eric. É o Tom e o Cal, respondi, tentando manter a calma. Seu padrinho e um dos padrinhos? Você está jogando seus amigos na fogueira? Quem eles atacaram, sua mãe? Eric brincou.
Minha noiva, ou devo dizer, minha ex-noiva, respondi amargamente. Oh, Eric fez uma pausa, sua resposta inesperada. Você já sabia sobre isso? Perguntei. Não, mas não estou completamente surpreso, admitiu Eric cautelosamente. O que isso quer dizer? Levantei a voz, recebendo um olhar severo de uma enfermeira que passava. Bem, havia rumores sobre George e o chefe dela há algum tempo. Não pude confirmar, então não mencionei, explicou Eric. Ela está dormindo com o chefe também? Gritei. Provavelmente, mas a história era que ela foi oferecida como incentivo para potenciais clientes, disse Eric timidamente. Como eu pude não ver isso? Murmurei. Isso se chama amor, Ada. Então, quer que eu publique tudo? É por isso que liguei, vamos expor esses cretinos. Combinamos os detalhes e desligamos. Uma policial caminhou pelo corredor em minha direção, com um ar confiante e uma ótima figura. Sou a policial Heaven, especializada em ajudar vítimas de ofensas. Podemos conversar rapidamente? Georgia estará aqui em breve e espero poder ajudar vocês a superar esse trauma juntos. Eu não estava convencido, mas sorri e ouvi seu conselho, que parecia interminável até ela se ajoelhar ao meu nível. Principalmente, eu me peguei olhando para o seu decote. Quando George e o sargento Potts chegaram, levantei e fingi ser o noivo preocupado, abraçando George enquanto ela chorava. Confortei-a, prometendo que tudo ficaria bem, mesmo secretamente planejando minha vingança. 3 dos meus padrinhos já estavam em apuros, mas eu tinha planos para os outros. Os 2 policiais me deram seus cartões antes de sairmos. No caminho para casa, Georgia continuava me agradecendo e dizendo o quanto me amava. De volta ao apartamento, enquanto eu começava a limpar, Georgia queria ficar próxima, mas eu estava cansado de ser íntimo com ela. Decidi marcar uma consulta médica em breve. Vamos, querido, preciso que você me abrace, ela implorou. Preciso limpar primeiro, vá para a cama, estarei lá em breve. Finalmente, ela desistiu e foi para a cama, exausta. Então, baixei e revi o vídeo do meu sistema de segurança. Mostrava claramente que não houve ofensa, configurando uma acusação por relato falso. Os caras estavam apenas se drogando e mencionaram que conseguiram as pílulas de Tony. Sabia que ele usava pílulas, mas não que vendia, o que significava uma acusação de tráfico para ele. Eles também mencionaram uma grande compra que financiaram com Tony, o que poderia significar sérias acusações por posse com intenção de distribuir. Eles poderiam evitar a prisão com bons advogados, mas suas carreiras estavam arruinadas. Eu ainda estava descobrindo se Jeff estava envolvido quando decidi enviar as filmagens para a polícia. Planejava enviar por e-mail mais tarde, mas escolhi ligar cedo, por volta das 3 da manhã, esperando deixar uma mensagem de voz e mostrar que não estava escondendo nada. Surpreendentemente, o sargento Potts atendeu. Olá, sargento Potts. Ele parecia irritado, esperava não ter interrompido seu sono. É o Adam Spencer. Nos conhecemos no hospital quando peguei minha noiva. Espero não ter acordado você. Não, de jeito nenhum, estou no turno da noite. Não durmo até às 8 da manhã. Seu humor não estava melhorando. Ouça, não quero tomar muito do seu tempo, mas há 3 câmeras de CFTV conectadas a um disco rígido no meu apartamento. Eu funguei e limpei a garganta, tentando vender a história. Oh, sério? Isso chamou sua atenção. Por que não mencionou isso antes? Você verificou as filmagens? Eu quase podia imaginá-lo se sentando de repente, inclinando-se para frente com antecipação. Acho que com tudo acontecendo, esqueci. Eu olhei. Parei de novo e funguei. Desculpe, é difícil, sabe? O que você viu, Adam? Adam, você ainda está aí? E não acho que foi um ataque. Eles, oh Deus, eles entraram juntos rindo e se beijando. Soltei um soluço engasgado e fingi chorar. Havia algo sobre as pílulas? O sargento pressionou, suspeitando que a acusação de ataque fosse falsa, mas ainda parecia ansioso para saber. Eu não assisti muito mais depois disso, mas eles estavam colocando as pílulas na mesa de centro, menti. Preciso ver essa filmagem. Há 2 advogados poderosos aqui fazendo barulho sobre processos. Pode me enviar isso? Eu posso enviar por e-mail, acho. Aguarde, vou lhe dar um endereço, precisamos disso rapidamente. Ele me deu o endereço e desligou. Fui ao computador e enviei uma cópia de toda a filmagem das 3 câmeras. Fui para o quarto de hóspedes e tentei dormir, mas só fiquei me revirando com os olhos fechados. Não podia acreditar que tinha julgado tão mal minha namorada e meu amigo. Por volta das 5 horas, meu telefone tocou. Desculpe, espero não ter te acordado de um sono profundo, era o sargento Potts, e ele parecia muito mais feliz. Eu estava na cama, mas estou tendo dificuldade para dormir, respondi secamente.
Sim, bem, isso é compreensível, dadas as circunstâncias. Olha, não vou tomar muito do seu tempo. Podemos tomar um café quando eu terminar meu turno às 8? Há algumas atualizações que quero discutir com você. Claro, não tenho planos, respondi com amargura. Há um café em Surrey Hills, logo abaixo do Oxford Tavern. Você conhece? Sim, mas não costumo ir lá, muitos policiais. Sim, suponho que sim. Bem, vejo você às 8. Ele desligou, e voltei a me revirar tentando dormir. Levantei às 7 da manhã e tomei um banho. Georgia ainda estava dormindo ou pelo menos fingindo estar. Duvidava que ela estivesse ansiosa para falar comigo até ter uma história pronta. Liguei os programas matinais de TV, esperando me distrair das últimas 24 horas. A principal notícia no noticiário das 7 horas e 30 minutos rapidamente chamou minha atenção. A polícia da divisão de pílulas conduziu uma operação ao amanhecer no subúrbio à beira-mar de Bronte. Uma casa de 2 andares foi invadida e 2 homens foram detidos em conexão com um anel de pílulas no centro da cidade. Vizinhos disseram que o ocupante era um jovem simpático que trabalhava em um banco na cidade. A polícia não deu mais detalhes, mas confirmou que uma grande quantidade de pílulas foi apreendida. Também mencionaram que estavam detendo outros indivíduos que esperavam poder ajudar na investigação. Isso, bem feito, seus cretinos. O sargento Potts ficaria satisfeito. Me vesti e estava prestes a sair para encontrar o sargento quando lembrei da minha conversa com o colunista de fofocas. Voltei ao computador e verifiquei a edição online. No final da coluna do CBD, sob o título em negrito Adivinha quem não processa, dizia quais os planos de casamento de uma alta executiva de RP e Socialite que estão em espera após ela ser pega em flagrante com alguns membros do grupo de noivos. Infelizmente, seu noivo e estrela em ascensão no mundo bancário privado não era um deles. Delicioso, isso certamente faria os trabalhadores da cidade fofocarem no bebedouro esta manhã. De repente, pensei nos pais de Georgia. Eles eram boas pessoas e não mereciam descobrir sobre os problemas iminentes de forma indireta. Liguei para eles imediatamente, e Jack, o pai de Georgia, atendeu. Oi, Adam, como está o fim de semana de despedida de solteiro? Terminou cedo após alguns problemas em Brisbane. Posso encontrá-lo e Janice em algum momento desta manhã? O que está errado, Adam? Senti a preocupação na voz dele. Optei por não discutir os detalhes pelo telefone com Jack, em vez disso, convidei-o para nos encontrarmos pessoalmente mais tarde na manhã em uma confeitaria perto de seu antigo escritório. Ele concordou, aconselhando-me a esperar todos os fatos antes de tomar decisões. Apesar do conselho dele, sentia-me confiante no que sabia e saí para nosso encontro, aproveitando o clima ameno e ensolarado em Sydney. No café, o sargento Potts me atualizou sobre o progresso do caso. Embora as filmagens da CCTV não fossem utilizáveis no tribunal, ajudaram a polícia a pressionar os suspeitos a se entregarem durante interrogatórios separados, o que levou a uma operação na casa de Tony, onde encontraram mais pílulas. Tony cedeu sob pressão, oferecendo-se para nomear seu fornecedor em troca de um acordo. Os suspeitos estavam programados para uma audiência de fiança, com Tony possivelmente se juntando a eles, dependendo de sua cooperação com o promotor. A audiência seria pública, para desgosto dos advogados deles. À medida que a conversa mudava, o sargento Potts sugeriu suas suspeitas sobre meu acesso remoto às câmeras de CCTV e seus registros, insinuando que poderia investigar mais a fundo. No entanto, ele me tranquilizou dizendo que seu foco não estava em mim, mas em entender minhas intenções em relação a Georgia. O sargento mencionou que Georgia poderia ser acusada de fazer uma declaração falsa, embora a acusação pudesse não se sustentar. Ele sugeriu que poderia seguir com a acusação se eu quisesse vingança ou deixar para lá para evitar papelada desnecessária, deixando a decisão para mim. Após terminar meu suco, saí para o sol e decidi ir trabalhar com uma aparência desleixada para alimentar fofocas no escritório, apesar do constrangimento pessoal, visando minar a posição de Tom e Cal no banco. Ao entrar no banco, fui recebido com sussurros e cutucões sutis enquanto me dirigia ao elevador. Uma interação constrangedora entre uma secretária e o entregador de correspondências silenciou brevemente o burburinho habitual. Sozinho com a secretária no andar do CEO, ela me ofereceu seu número para suporte, que descartei depois que ela saiu. Em seguida, fui ao escritório do CEO, onde sua secretária, geralmente mais distante, mostrou uma simpatia inesperada. Ela informou que o Sr. Turbu estava terminando uma ligação e me atenderia em breve. Após uma breve espera, fui convidado a entrar. O Sr. Turbu, surpreso ao me ver, reconheceu as circunstâncias incomuns que motivaram minha visita. Expliquei que precisava de tempo adicional devido a questões pessoais envolvendo outros funcionários e uma empresa de RP com a qual trabalhávamos. Detalhei os eventos da minha despedida de solteiro, incluindo a descoberta de minha noiva e 2 colegas com pílulas pela polícia. O Sr. Turbu disse para eu tirar o tempo que precisasse e mencionou que nos falaríamos novamente na segunda-feira.
Ele estava claramente preocupado quando a empresa de RP foi mencionada e disse que iniciariam uma investigação interna, insinuando que poderia haver mais problemas envolvendo outro executivo. Peguei um táxi para encontrar os pais de Georgia na padaria. Enquanto esperava, verifiquei meu sistema de segurança. Georgia estava na cozinha de lingerie, mandando mensagens e depois deixando alguém entrar. Era Jeff, outro padrinho. Na sala, eles pareciam cautelosos um com o outro, com Georgia sendo mais ousada. Enquanto eu estava fora, Jack explicou que veio sozinho porque sua esposa, Janice, estava estressada com uma coluna de fofocas sobre nós. Ele queria processar o escritor, mas expliquei que tudo era verdade e que seria muito caro lutar. Contei-lhe sobre o incidente com Georgia e os padrinhos. Ele achava que eles a tinham forçado até eu mostrar a filmagem ao vivo do sistema de segurança, o que o fez pensar que eu estava inventando tudo. Usando seu telefone, liguei para Georgia quando ela alcançou o dela, mostrando a Jack a situação em andamento. Ele percebeu que o casamento não poderia acontecer. Sentindo-se sobrecarregado e preocupado com sua esposa, saímos da padaria para clarear nossas cabeças, evitando falar sobre Georgia. Jack queria saber quando eu contaria tudo a ela e pediu para ser mantido informado, especialmente antes de tomar qualquer medida severa. Após um adeus constrangedor, Jack saiu de táxi e continuei caminhando, contemplando meus próximos passos. Revisitei minha filmagem da CCTV, notando que a cena terminou com Georgia se vestindo e Jeff se preparando para sair. Jeff estava noivo de Penny Ryan, filha de um rico australiano com interesses substanciais na mineração, potencialmente comprometendo seu futuro pessoal e profissional. Considerei usar a filmagem da CCTV para interromper o casamento de Jeff e possivelmente acabar com sua carreira nos negócios da família de Penny. Enquanto isso, planejei usar a cooperação de Georgia para meus próprios fins, confiante de que tinha influência suficiente sobre suas ações. Indo para casa, estava curioso para saber como Georgia lidaria com nossa situação, mas quando cheguei, ela tinha ido embora. Não esperava isso, mas adiou nossa inevitável confrontação. Também me deu tempo para montar um vídeo dos melhores momentos para Penny. A conversa de Jeff com Georgia quando ele chegou foi interessante. Ele foi enviado pelos advogados de Cal e Tom para descobrir o que ela tinha contado à polícia. Acusá-lo de adulteração de testemunha passou pela minha mente, mas parecia inútil. Eu tinha certeza de que Penny pensaria em punições muito piores. Ele continuava perguntando sobre as pílulas e o que ela tinha dito à polícia. Ela disse que só mencionou o abuso sexual. Jeff explicou que os rapazes não estavam sendo acusados de abuso, apenas de posse e tráfico de pílulas. Foi quando ela desabou no sofá e ele se aproximou para consolá-la. Então, agora ela sabia que a história de abuso era inútil, o que provavelmente foi o motivo de ela ter saído do apartamento. Por volta das 5 da tarde, enquanto preparava o jantar para mim, a porta do apartamento se abriu. Ouvi o som de saltos altos no piso de madeira e Georgia e uma de suas. Georgia e uma das suas damas de honra, Shelley, entraram na sala de estar. Parecia que elas estavam juntas por segurança. Quando se aproximou, Georgia abriu os braços para um abraço e disse, Vadan, querido, onde você esteve? Estávamos tão preocupadas. Georgia tentou segurar as lágrimas, mas eu não a abracei de volta, mantendo os braços ao lado do corpo e tentando manter a voz firme. Estive ocupado falando com a polícia, meu chefe e seu pai, respondi. Georgia ficou tensa, surpresa, mas tentou manter a compostura. Shelley está aqui para explicar como colocaram algo nas minhas bebidas na despedida de solteira e fui expulsa do clube. Tom e Cal estavam lá e se ofereceram para me levar para casa, e foi aí que se aproveitaram de mim. Ela tentou me abraçar novamente, mas eu me afastei. Sério? É isso que aconteceu, Shelley? Perguntei sarcasticamente. Sim, exatamente como Georgia disse, foi só uma diversão que saiu do controle, Shelley respondeu. E você também colocou algo no café dela antes de ela dormir com o Jeff esta manhã? Acrescentei. A boca de Shelley ficou aberta em choque, enquanto Georgia olhava entre nós, buscando palavras. Shelley falou primeiro, agora você está sozinha, amiga, disse ela, dirigindo-se à porta. Georgia tentou impedi-la, mas Shelley se desvencilhou e deu uma última alfinetada. Eu sabia que você gostava de festas, mas não sabia que você era uma vagabunda. A porta bateu, deixando Georgia e eu sozinhos. Ela se virou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto, balbuciando desculpas e explicações. Eu estava bêbada e chateada esta manhã, só aconteceu 2 vezes, por favor, eu prometo que vou mudar. Você é patética, gritei, terminando a cerveja que tinha aberto antes. Só 2 vezes, zombei, imitando a voz de Tom. Deus, senti sua falta, e a resposta de Georgia, eu também senti sua falta, Tom. Mais uma vez, Georgia parecia chocada. Mas como você sabia? Perguntou. Lembra quando você se mudou e eu te falei sobre o sistema de segurança e as câmeras? Interrompi. Sim, mas você disse que não as usava, ela respondeu. Eu não uso, mas elas ainda estão gravando 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Achei que a polícia poderia precisar de uma cópia como evidência do seu suposto abuso, mas infelizmente só provaram que você estava mentindo, expliquei. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, uma corrente constante caindo e pingando de suas bochechas. Ela estava agachada, encostada na parede. Honestamente, ela parecia lamentável, pequena, triste e lamentável. Decidi então pedir ao sargento para retirar as acusações de declaração falsa, mas não diria ela até descobrir por que ela fez isso, se é que sabia. Fui até Georgia, ajudei-a a se levantar e a guiei até a mesa da cozinha. Ela tentou se segurar em mim, mas me afastei, peguei 2 cervejas na geladeira e me sentei à sua frente, abrindo as cervejas e colocando uma na frente dela. Tomei um gole da minha. Preciso que você entenda, nós terminamos, certo? Declarei. Ela assentiu em silêncio. O policial perguntou se eu queria que ele te incriminasse por mentir. Tenho que decidir até às 18 horas desta noite, então você tem 30 minutos para responder minhas perguntas com honestidade e eu direi a ele para te deixar em paz. Por favor, Adam, não faça isso, ela começou, mas eu a cortei, responda minhas perguntas ou espere a polícia. Ela assentiu novamente, pegou a cerveja que lhe dei e tomou um longo gole. Um amigo na cidade me disse que você tem dormido com seu chefe, isso é verdade? Perguntei. George assentiu mais uma vez, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Por quanto tempo? Inquiri. Cerca de 9 meses, ela respondeu, fungando alto. Você está lá há apenas 10 meses. Por que diabos fez isso? Exclamei. Fui recrutada para uma nova equipe corporativa, supostamente a melhor do mercado, George explicou, fungando novamente. Meu chefe, Jeremy, me chamou ao escritório depois de 1 mês. Ele não estava satisfeito, ela fez uma pausa, tomando outro gole. Seus fungados estavam me irritando, então peguei uma caixa de lenços do aparador. Ela assoou o nariz ruidosamente e continuou, Jeremy disse que eu não estava contribuindo o suficiente. Eu disse a ele que estava trabalhando mais do que qualquer um. Ele veio até minha mesa, parou na minha frente e disse que eu fui contratada pelos meus atributos e que era hora de usá-los. Então ele começou a desabotoar minha blusa. Nossa, isso é abuso sexual. Por que você aceitou isso? Perguntei. Fácil para você dizer. Você é o prodígio, o cara mais jovem a ganhar um bônus de $1 milhão. Eu estava no meu 3º emprego em 2 anos, tentando deixar minha marca, suas lágrimas desapareceram, substituídas pela raiva. Dormindo com seu chefe? Essa é uma forma de construir uma reputação, mas não uma boa, eu rebati. Mas eu consegui 4 grandes contas, ela disse, ainda defensiva. Ela estava orgulhosa de ser uma prostituta corporativa e agora que iriam descartá-la, teria que lutar de verdade. Eu não acho, ela respondeu. Jeremy queria alguma garantia, então eu secretamente gravei alguns de nossos encontros. Guardei cópias para me proteger. Isso chamou minha atenção. Se eu conseguisse uma cópia dela com o Sr. Turbull, poderia acabar com aquele idiota. Onde você guarda as cópias? Perguntei, torcendo para que não estivessem no trabalho. No desktop, no trabalho. Droga, exclamei, batendo a garrafa de cerveja na mesa. O que foi? Georgia parecia assustada. Eu adoraria ter uma cópia de um vídeo seu com o Sr. Turbull, disse, levantando-me e indo até a janela. Eu nunca. Ela começou, mas parou ao encontrar meu olhar. Bem, e como você descobriu? Ela finalmente perguntou. É bem óbvio, certo? Você está usando seus atributos para conseguir novos clientes, e nosso banco é um deles. Se é isso que você quer, se você está tão ansioso para assistir, vou até o trabalho e faço uma cópia, Georgia gritou, fazendo sua cadeira tombar ao se levantar. Você nem vai conseguir passar pela porta, chamei-a de volta. Ela parou e se virou para mim. O que você quer dizer? Seu chefe estará apagando os rastros. Você seria recebida na porta por um segurança com uma caixa de suas coisas. Não há chance de eles deixarem você chegar perto do seu computador. Georgia mordeu o lábio, um sinal claro de incerteza. Largando suas chaves de volta na mesa, ela foi em direção ao escritório. Espiei e a encontrei sentada na minha cadeira, ligando o computador. Eu posso acessar meu computador remotamente, ela declarou triunfante. Observei enquanto ela digitava seu código de acesso, tentando várias vezes. Seus ombros caíram ao perceber que eu estava certo, ela havia sido bloqueada. Droga, ela murmurou, derrotada, mas então se endireitou com uma nova determinação. Há uma brecha no computador de Jeremy onde guardo os vídeos. Isso é ótimo, eu disse, inclinando-me sobre a cadeira. Copie tudo. Você vai precisar de algo para negociar na sua rescisão, mas, mais importante, eu precisava de algo para arruinar a vida do meu chefe. Deixei-a continuar e, cerca de 20 minutos depois, Georgia saiu do escritório sorrindo e acenando com um disco rígido portátil. Peguei todas as coisas suculentas, disse ela.
Você conseguiu uma cópia dos e-mails dele de entrada e saída? Perguntei esperançoso. Sim, mas pensei que você quisesse apenas as coisas picantes, ela brincou, caminhando em minha direção. Levantei a mão. Espere, já vi mais do que o suficiente das suas travessuras nas últimas 24 horas para durar uma vida inteira. Só preciso de uma garantia, caso o banco venha atrás de mim também. Mas pensei que talvez pudéssemos, você sabe, tentar de novo, vender tudo e nos mudar para o exterior, começar do zero. Infelizmente, não há muito de novo em você, Georgia. Quando te vi com Tom e Cal, imaginei que você estivesse bêbada, mas hoje com Jeff e você precisa de ajuda, mas eu não vou ficar para ver como isso termina. Ela começou a chorar novamente. Peguei o disco rígido portátil e fui para o escritório. Georgia correu para o quarto e bateu a porta. O disco rígido era ainda melhor do que eu esperava. Acontece que Jeremy e o Sr. Turbo eram velhos amigos. Eles trocavam e-mails sobre Georgia e suas habilidades e até tinham um arquivo de uma homenagem atroz com ela. Mas a melhor parte era que eles conspiraram para fraudar o banco. O Sr. Turbo queria aumentar seu fundo de aposentadoria, então ele pediu a Jeremy para inflacionar a proposta para o contrato de relações públicas. O Sr. Turbo aprovou, mas Jeremy só registrou o valor combinado no balanço da empresa. Eles dividiram a diferença 50 a 50. Liguei para o Sargento Potts. Achei que você tivesse esquecido, ele disse, olhando o relógio. São 18 horas e 5 minutos. Não, só queria ter certeza de que fiz a escolha certa. Qual a decisão? Ele perguntou, soando um pouco cansado. Não vá atrás dela. As coisas já vão ficar difíceis para ela sem isso. Você conhece alguém do esquadrão de fraudes? Talvez, ele disse cautelosamente. Por que pergunta? Eu te conto depois, disse, evitando a pergunta. Não queria revelar muito. Ah, garoto, ele riu. Quem vai se surpreender dessa vez? Você verá, respondi antes de desligar. Em seguida, liguei para o pai de Georgia para buscá-la. Eu queria dormir na minha própria cama naquela noite. Depois, enviei uma cópia do encontro da manhã entre Jeff e Georgia para Penny, a noiva dele. Foi difícil, mas eu esperava que isso a poupasse de mais sofrimento. Jack chegou cerca de 40 minutos depois. Levou algum tempo para convencer Georgia a sair do quarto, mas eventualmente ela apareceu e ajudei a empacotar algumas de suas coisas. Eles foram embora e meu telefone tocou. Era Eric do jornal. Gostou da minha coluna hoje? Perguntou ele, a voz cheia de entusiasmo. Sim, respondi secamente, sem convicção. Vamos lá, sem segundas intenções, certo? Eu queria me vingar deles, mas estava machucando outras pessoas também. Pensei em Jack e Janice. Sempre há danos colaterais na guerra. Quem você quer que eu mire amanhã? Ponderei por um momento. Ainda está aí? Eric perguntou. Sim, só estou pensando. Ele era como um urubu, esperando outra refeição. Os 2 padrinhos pegos com a Georgia e mais um serão acusados amanhã por crimes relacionados às pílulas. Desculpe, amigo, mas 3 banqueiros pegos com um baseado não vão causar impacto, ele disse, decepcionado. Não por posse, mas por importação e fornecimento, acrescentei. Agora sim, banqueiros de alto nível, hein? Eric riu. Tem mais alguma coisa para mim, amigo, ou é só isso? Entrarei em contato se houver mais alguma coisa, respondi, sem me comprometer. A essa altura, já tinha tido o suficiente para o dia. Desliguei meu telefone, desconectei o telefone fixo, fechei todas as persianas e tentei dormir. Às 9 horas e 30 minutos da manhã seguinte, alguém estava batendo na minha porta. Era Greg, o supervisor do prédio. Adam, cara, o que houve com o seu telefone? Estou tentando te ligar. Apenas os desliguei, precisava dormir sem interrupções. O que está acontecendo? Respondi, um pouco irritado. Esses caras estão esperando lá embaixo para te ver há 1 hora. Greg deu um passo atrás, revelando um homem em uniforme de segurança segurando uma caixa e outro de terno. O homem de terno se adiantou, segurando um papel ao Sr. Ada Spencer. Sim, confirmei. Sou do departamento jurídico do banco. Estou aqui para informá-lo de que seu contrato conosco foi rescindido, de acordo com a seção 1212B. Você trouxe má reputação ao banco. Aqui está seu cheque de rescisão de 2 semanas de salário, e James tem seus pertences pessoais da sua mesa. Ele me entregou um cheque, e o segurança colocou a caixa no chão. Eu estava atordoado. Eles estavam a meio caminho do elevador quando recuperei os sentidos. Espera aí, assinei um novo contrato há 3 semanas, garantindo-me 9 meses de salário mais 50% do meu último bônus, gritei para eles. Não sei nada sobre isso, senhor.
Se quiser discutir com o banco, sugiro que contrate um advogado, disse o homem de terno antes de se dirigir ao elevador com o segurança. O supervisor do prédio deu de ombros e os seguiu. Desculpe, amigo. Peguei a caixa e levei para dentro. Ela continha apenas o conteúdo das gavetas da minha mesa e algumas fotos. Eu não ia deixar isso barato. Liguei para o advogado que revisou meu contrato recente antes de eu assinar. Seu novo contrato entrou em vigor imediatamente? Questões legais podem ir para qualquer lado, você sabe, ele disse, esperançoso. Não, ainda não. Deveria ser depositado na minha conta na quinta-feira, respondi. É por isso que estão jogando duro. Eles querem que você lute por isso. Como quer proceder? Posso iniciar os procedimentos legais agora e talvez consigamos uma audiência até o final do mês. Malditos advogados. Podemos conversar com meu chefe no escritório antes disso? Tenho algo que pode fazê-los mudar de ideia sobre a postura deles, sugeri. Nada ilegal, certo? Ele perguntou cautelosamente. Nada que eu tenha feito, garanti. Algo faltando na caixa que eles te deram? Ele questionou. Espera um segundo. Tenho tacos de golfe na área de armazenamento perto do refeitório executivo, percebi. Perfeito. Eles são valiosos? Cerca de 20 mil, mais ou menos, mencionei casualmente. Sério? Banhados a ouro ou o quê? Ele exclamou. Não, apenas de platina com alguns detalhes em ouro. Um conjunto chique de tacos da Honda. Metade do conjunto, na verdade. O conjunto completo custa cerca de 50 mil, expliquei. Uau! Vou começar a trabalhar para conseguir acesso a eles, ele disse. Pode fazer isso até 1 da tarde, pressionei. Vou tentar, mas está apertado com a minha agenda, ele hesitou. Encontre-me na porta da frente com a ordem, e você conseguirá os tacos, insisti. Feito. Vejo você lá, ele concordou. Depois do café da manhã, preparei-me para o confronto mais tarde. O Sr. Turnbull sempre almoçava no refeitório executivo entre 12 horas e 30 minutos e 13 horas e 30 minutos, então uma cena do lado de fora chamaria sua atenção. Antes de sair, chequei o site do Herald. Eric fez uma provocação sobre banqueiros de alto nível, e havia uma matéria sobre uma bilionária rompendo seu noivado. Eu não havia mencionado Penny Jeff, então de onde ele tirou isso? Chegou 1 hora e eu esperava do lado de fora da sede do banco. O advogado chegou 5 minutos atrasado, puxando um documento do bolso como um verdadeiro profissional. Manhãs de sessões para assinar, mas aqui está, exclamou o advogado. O que isso me permite fazer? Perguntei enquanto caminhávamos em direção à porta principal. Eu estava buscando acesso geral, mas o sujeito foi rigoroso. Isso só permite que você entre no prédio e pegue seus tacos de golfe, e nada mais, explicou. Espero que seja tudo o que eu preciso, murmurei. Chegamos à porta principal. O segurança, que havia devolvido meus pertences do escritório anteriormente, bloqueou meu caminho. Desculpe, senhor, fui instruído a impedir sua entrada no prédio, disse ele, chamando 2 outros guardas. Levantei o documento legal. Isso é uma ordem judicial que me concede acesso ao prédio. Por favor, deixe-me passar, insisti. Preciso verificar isso primeiro, disse ele, falando no microfone do ombro. Alguns minutos depois, o mesmo sujeito da manhã anterior apareceu. Ele pegou a ordem judicial, colocou óculos de leitura e rapidamente a examinou. Alguém tem andado ocupado, comentou, devolvendo o documento. Isso só permite que você vá até o depósito executivo e volte, sem desvios. Então ele instruiu o segurança a me levar até o depósito e depois me expulsar. Dirigi-me aos elevadores executivos com o segurança atrás. Depois de pegar meus tacos no depósito, deixei-os no corredor e causei uma comoção. Um idiota roubou meu Fairway Wood, exclamei, correndo em direção à sala de jantar executiva. Você não pode ir lá, senhor, protestou o segurança, tentando agarrar meu braço, mas errando. Quando cheguei perto da sala de jantar, o segurança me pegou e me deteve, enquanto o Sr. Turnbull aparecia na porta. Que barulho é esse? Exigiu ele, reconhecendo-me e gritando, o que ele está fazendo aqui? Desculpe, senhor, ele tinha uma ordem judicial, disse o segurança enquanto me erguia pela gola. Sr. Turnbull, que bom vê-lo também, disse sarcasticamente. Achei que você gostaria de revisar meu pacote de rescisão. De jeito nenhum, apontou ele para o segurança. Leve esse lixo para fora daqui. Peguei um pendrive do bolso e o joguei para ele. Melhor dar uma olhada nisso quando tiver um tempo, mas não na frente da sua esposa, avisei. Os olhos do Sr. Turnbull se estreitaram. Do que você está falando? Ligue para Jeremy e talvez ele te conte, cuspi. Faça ele sair daqui, murmurou o Sr. Turnbull, indiferente. Colocando o pendrive no bolso, ele voltou para a sala de jantar. O segurança começou a me arrastar pelo corredor.
Você tem 24 horas. Acho que tem meu número de celular, gritei para a porta fechando. Peguei os tacos e o segurança só me soltou quando estive de volta no pátio. Meu advogado estava esperando e pegou meus tacos. Eu estava satisfeito. Se eu conseguisse o acordo assinado há 3 semanas, poderia comprar outro conjunto. Fiquei um pouco preocupado ao não ouvir nada antes de dormir. Meu telefone sinalizou uma mensagem às 23 horas e 30 minutos. Encontre-me no café do Centennial Park às 6 horas e 45 minutos. Na manhã seguinte, cheguei ao parque às 6 horas e 30 minutos, esperando ser o primeiro. Claramente, o Sr. Turnbull tinha a mesma ideia. Ao me aproximar de um lado, ele veio do outro, e nos encontramos de forma constrangedora, mantendo uma distância de 3 metros. O que você quer pelo vídeo? Perguntou ele com raiva. Apenas o que me é devido pelo meu novo contrato, respondi. Esse contrato não é válido até quinta-feira, ele retrucou. É um fato discutível e não tenho tempo para essa conversa. Eu nunca pensei que você fosse um chantagista, rosnou ele, com o rosto ficando vermelho. Nunca pensei que você fosse tão baixo a ponto de se envolver com a noiva de um empregado, retruquei. Ficamos nos encarando até que o Sr. Turnbull cedeu. Está bem, mas quero as fotos e qualquer cópia que você tenha, exigiu. Sem problema, você receberá as fotos quando eu tiver um documento assinado do banco confirmando minha reivindicação, respondi. Você terá hoje, disse ele, virando-se para sair. Só mais uma coisa, quero o mesmo advogado que enviou ontem para trazer os documentos, adicionei. Isso vai ser engraçado. Mais alguma coisa? Perguntou ele sarcasticamente. Não, é tudo o que eu preciso, disse, sorrindo. Ele se afastou, mas voltou mais perto desta vez. Você sabe que nunca vai trabalhar nesta cidade, nem neste país, novamente, seu pequeno canalha, ele sibilou. Prazer em fazer negócios com você. Eu ri enquanto ele se afastava. Eu ainda tinha os e-mails entre Turnbull e Jeremy e os entregaria à equipe de fraudes assim que o dinheiro caísse na minha conta. Os dias seguintes foram tranquilos até que um advogado do banco apareceu com alguns formulários para eu assinar, prometendo pagamento até quinta-feira. Entreguei-lhe um pendrive e um HD com os dados e ele saiu desalentado. Na quinta-feira, a situação de George piorou. Depois de confrontar o chefe embriagada, foi presa por DUI e perdeu a licença no mesmo dia. Seus pais vieram buscar suas coisas da minha casa. Enquanto isso, Tom, Cal e Tony foram liberados sob fiança, embora o promotor destacasse o caso deles em uma declaração à mídia sobre problemas com drogas no setor corporativo. Jeff desapareceu, supostamente enviado para um projeto de mineração perigoso na América do Sul pela família de Penny. Naquela tarde, recebi uma soma substancial de $720 mil na minha conta bancária. No dia seguinte, detetives de fraudes e valores mobiliários me visitaram para discutir alguns e-mails suspeitos, que eu admiti ter obtido ilegalmente, causando frustração sobre seu uso em ações legais. Encontrar um novo emprego se tornou difícil, pois o Sr. Turnbull parecia ter manchado minha reputação no setor bancário. Enquanto ponderava meus próximos passos, Penny Hill me ofereceu uma saída, convidando-me para uma pausa prolongada em seu jato particular para Miles, na luxuosa propriedade da família. Essa decisão espontânea levou a um hiato de 5 meses, repleto de novas aventuras, não apenas com Penny, mas com outros também, marcando um capítulo selvagem da minha vida. Voltei principalmente para testemunhar o julgamento de Turnbull por fraude e extorsão. Inicialmente confiante com uma equipe jurídica robusta, seu comportamento desmoronou no primeiro dia, quando a acusação apresentou evidências convincentes de seu envolvimento com Jeremy no esquema. Jeremy se tornou um testemunha do Estado, concordando em depor contra Turnbull para uma acusação reduzida, o que levou o banco a retirar seu apoio. No segundo dia, a equipe jurídica do banco o abandonou, deixando-o com uma representação mínima e anunciando a intenção de recuperar perdas através de ações civis. A acusação aproveitou essa vantagem, e a tentativa desesperada de defesa de mudar a culpa usando imagens de Turnbull, Jeremy e Georgia falhou em desviar a narrativa. Georgia e Jeremy foram arrastados ainda mais para o escândalo com a mídia em frenesi. Embora a defesa tentasse desacreditá-los, os depoimentos de Tom e Cal tocaram o juiz, levando Turnbull a ser formalmente acusado. Ele acabou se declarando culpado e recebeu uma sentença de 2,5 anos, mas conseguiu transferir seus bens para a esposa, que então pediu o divórcio, deixando-o aparentemente destituído. O Departamento de Processos Públicos aproveitou o caso de alto perfil, processando Jeremy e Georgia. Jeremy enfrentou múltiplas acusações e recebeu uma sentença de 3 anos, enquanto Georgia teve uma sentença suspensa por seu papel nas gravações, embora sua imagem pública tenha sofrido muito durante o processo. Eu fui alvo de escrutínio e rotulado erroneamente nos círculos financeiros, o que danificou permanentemente minhas perspectivas de carreira. Quando ninguém quer te contratar, você tem que seguir seu próprio caminho. Iniciei uma empresa de capital de risco focada em projetos ambientais. Não estou nadando em dinheiro, mas estou me mantendo e espero fazer um impacto positivo.
Penny e eu mantivemos contato, mas ela era um pouco promíscua e eu não era. Ainda estou à procura, mas meus problemas de confiança tendem a atrapalhar. Acabei de lançar um projeto para restaurar pântanos a cerca de 700 quilômetros a oeste de Sydney, no verdadeiro Outback. 2 empresas de mineração e um banco estão financiando para melhorar suas imagens corporativas. Vou viver em uma antiga casa que costumava ser a principal de uma grande estação de ovelhas ao longo do rio Darling. Espero que o ar fresco e os céus vastos tragam um pouco de sorte. Se essa história te deixou curioso ou impactado, deixe um like para apoiar o canal e se inscreva para mais relatos surpreendentes como este. E me conta nos comentários como você reagiria se estivesse no lugar dele. Estou ansioso para saber a sua opinião.